Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindas a mais uma live, a mais um dia aqui de live no secreto. Hoje tem uma palavra muito especial que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E vai ser muito bom. Vocês coloquem aqui para mim saber se vocês estão me ouvindo, para saber se eu preciso falar um pouquinho mais alto. Mas o Senhor me deu uma palavra essa semana e quero compartilhar com vocês. Mas antes, vou colocar um louvor aqui pra gente ouvir, a gente adorar o Senhor. E depois vamos para a palavra. Vou colocar aqui mais perto para vocês conseguirem ouvir. Aqui. Tá ouvindo? Que bom. Tá. Esse momento, adore ao Senhor onde você estiver. Se derrame ao Senhor nesse momento. Mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Ser amada por Ele, receba o amor do Pai nessa manhã. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Por mais que você não entenda agora pelo que você está passando, o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Apenas confie nele. Se derrame no amor do Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Para nós, amor que é tão real que eu não posso explicar. Basta inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chama. Ele te chama para ir mais fundo na presença dEle. Ele te chama nessa manhã. Se derrame na presença dEle. Amor, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem
é um bom pai. Ele cuida de você. Ele cuida de mim, Ele cuida de nós em todo o tempo, todos os dias. Todos os dias Ele cuida de nós. Essa semana eu tava orando, perguntando ao Senhor, né, o que Ele queria que eu compartilhasse com vocês aqui hoje. E Ele me lembrou de uma experiência que eu tive essa semana. E Ele falou para mim compartilhar isso com vocês. Bom, vou começar compartilhando. Acho que foi na semana passada. Eu estava com muita vontade, assim, isso foi no domingo passado. Com muita vontade de comer bolo de cenoura. E eu gosto muito de doce, né? Sou formiguinha, como dizem. Eu gosto muito de comer doce. E no domingo eu tava, tipo assim, com muita vontade mesmo de comer um bolo de cenoura. E eu tô lendo um livro, eu até esqueci de pegar aqui pra mostrar pra vocês. O nome dele é O Dom da Cura. E ele fala muito também sobre fé, né? Que pra gente exercer esse dom, a gente precisa ter fé, né? Pra orar pra uma pessoa sobre cura, pra ela ser curada, nós precisamos ter fé, né? E essa pessoa ter fé também que ela vai receber a cura. E eu tava com muita vontade, e assim, no domingo não tinha como comprar, naquele momento, o bolo. Enfim, conseguia na rua, não ia dar pra comprar o bolo que eu queria. Eu queria o bolo de cenoura com calda. E eu também tava com muita vontade também de comer ou bolo de cenoura ou aquele brigadeiro de colher. E aí, minha mãe falou assim: se você crer, você vai receber. E aí eu falei assim, é verdade, eu lembrei que eu li isso também no livro, naquela semana. Eu falei assim, é isso, eu preciso crer. E aí eu falei assim, Senhor, eu comecei a orar, Senhor, eu creio que o Senhor vai prover e o Senhor vai me dar esse bolo e esse brigadeiro. Eu falei assim, eu creio, Pai, eu creio que eu vou receber. Mas assim, sabe aquele momento que a gente fica meio incrédula, que a gente fala assim, eu acho que não. No fundo, você fica aquela coisa assim, acho que eu não vou receber. E eu tava assim. E aí, eu tava orando, eu falei, Senhor, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter fé, me ajuda a exercer a fé, me ajuda, coloque fé no meu coração, Senhor, me ajuda a ter fé. E eu comecei a orar, eu falei assim, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. E aí, no domingo eu não recebi, mas eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não recebi hoje, mas eu também sei que não é do seu jeito, perdão, gente, falei errado, não é do meu jeito, é do seu jeito, e vai ser no tempo que o Senhor quiser. Então eu vou continuar crendo. E foi até no jantar, eu falei assim, eu creio. Falei com meus pais, eu creio que ainda essa semana eu vou comer esse bolo de cenoura e esse brigadeiro. Eu falei assim. E aí falei isso. Passou a semana, chegou na sexta-feira, na sexta passada, na sexta-feira eu fui pro GC e tal, enfim. E meus pais também foram no GC deles de casais. E quando eu cheguei em casa, eles trouxeram o quê? Bolo de cenoura com calda de chocolate, gente, com bastante chocolate. E eu tinha esquecido já daquela oração que eu fiz. Mas naquele momento que eu vi o bolo de cenoura, o Espírito Santo me lembrou. E eu falei assim, meu Deus, olha o cuidado do Senhor. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Seja um bolo que você tá com vontade de comer, um doce, sei lá, uma roupa que você quer, um sapato, ou até mesmo, eu quero ir no salão tal dia, mas não tenho como, não tenho condições. O Senhor cuida até disso. E Ele quer que a gente peça, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa, como disse aqui na música cantou, Ele sabe tudo que nós precisamos. Mas Ele também quer que a gente abra o nosso coração para Ele, que a gente diga e que a gente fale
expresse para Ele o desejo do nosso coração. Ele quer ter esse relacionamento conosco. Da mesma forma que nós temos com o nosso pai terreno, que a gente fala, pai, eu quero tal coisa, eu quero isso daqui, você pode comprar para mim? Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele quer que a gente fale para Ele o que a gente quer, os desejos do nosso coração, porque Ele quer atender esses desejos do nosso coração. Ah, Nívia, mas é muito simples, é muito bobo. Até isso Ele quer atender. Até isso Ele quer te mimar, assim, né? E aí eu falei assim, nossa, até nisso o Senhor cuidou. E eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não recebi no domingo, mas eu recebi na sexta. E às vezes a gente pede algo pro Senhor, por exemplo, você pediu, não sei, sei lá, uma viagem. Ai, eu quero fazer uma viagem tal mês. Mas você não conseguiu fazer aquele mês, aquela viagem. Tá, Senhor, mas não foi nesse ano, não foi nesse mês, mas que seja do seu jeito, sabe? Às vezes a gente pede algo pro Senhor, a gente quer que seja do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa hora. Ah, eu quero tal dia, você vai ter que me dar tal dia. Não, o Senhor, ele não é nosso servo. Sim, Ele quer atender o desejo do nosso coração, Ele quer cuidar, Ele cuida de nós em todos os detalhes, mas Ele não é o nosso servo fazer tudo na hora que a gente quer, né? Nós que somos as servas dele, precisamos obedecê-lo, né? Mas não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito, o momento dele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes aquele momento que você queria, não seria tão bom, você não iria desfrutar tanto. E aí no tempo dele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes você acha assim, Senhor, tá demorando pra essa promessa se cumprir, tá demorando pra tal coisa acontecer. Mas é no tempo dele. Ele sabe de todas as coisas, ele cuida de nós. Ele cuida de nós, ele sabe a hora, o momento perfeito para aquilo acontecer. Nós só precisamos confiar e descansar nele, e ter fé que ele vai cumprir. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. Se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não vai te falar algo e vai falar, não vou cumprir mais não. Não, independente de qualquer coisa, ele vai cumprir. Independente das circunstâncias, de como estejam as coisas ao seu redor, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. E voltando, na sexta-feira comi. E aí na sexta-feira também, como eu falei, tava com vontade de comer brigadeiro também. Teve um brigadeiro lá no meu GC. E eu falei assim, meu Deus, olha o Senhor cuidando. Só que o brigadeiro era aquele com granulado, né? E aí nessa semana, foi na quinta-feira, não foi? Isso, foi na quinta-feira. Nós fomos pra casa da minha tia, tá aqui na live. E, gente, quando eu cheguei lá, ela tinha feito um brigadeiro de colher. Olha isso, um brigadeiro de colher. E ela falou que foi especialmente pra mim, que ela viu que eu tava indo lá pra casa dela com minha mãe. Ela falou, quando eu vi que você tava vindo, eu fui correndo fazer o brigadeiro pra você. E eu, meu Deus do céu, olha como que o Senhor cuida nos mínimos detalhes. Mais uma vez ele cuidando. Então, sabe, peça a ele, abre seu coração pra ele. Eu não sei qual o desejo do seu coração hoje. Eu não sei do que você precisa, mas o Senhor sabe. E Ele quer que nessa manhã você abra o seu coração para Ele e peça. Tira um momento dessa manhã agora. Fala com Ele, Pai, eu preciso disso, disso, disso. Esse é o desejo do meu coração. E anota, porque depois você vai voltar e vai ler e falar assim, olha aqui como que o Senhor cuidou. Olha aqui, o Senhor cumpriu. Sabe? Peça e anote. E eu quero ler também um texto aqui que está em Mateus 6. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler aqui. E quando tu orares, não seja como os hipócritas,
pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, ore. Vá para o teu quarto, ore e fala: Senhor, eu preciso disso. Esse é o desejo do meu coração, Pai. Eu entrego aqui ao Senhor esse desejo do meu coração, isso que eu tanto quero. Mas, Pai, que não seja de acordo com a minha vontade, mas que seja de acordo com a Tua vontade e com o propósito que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Ore, fala: Senhor, que esse desejo que está no meu coração esteja alinhado com a Tua vontade, alinhado com o Teu coração, e que isso honre e glorifique o Teu nome. E, gente, tudo que nós pedirmos ao Senhor, que a gente sempre pense: será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Será que isso está alinhado com o coração do Pai? Será que isso está alinhado com o propósito dele, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele quer fazer? Vamos continuar aqui, versículo 7. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, eles ficavam orando e repetiam a mesma coisa. Mas não pensa assim: ah, Senhor, eu preciso disso. Senhor, você lembra, né, que eu falei? Senhor, eu preciso disso, disso. Aí depois: Senhor, você lembra? Eu preciso disso, tá? Não esquece não. Gente, Deus não esquece. Deus não esquece. Peça e creia que você vai receber. Peça, eu até anotei aqui, ó. Peça, creia que você já recebeu aquilo, porque no mundo espiritual aquilo já é realidade. Por mais que no mundo natural, aos olhos humanos, aquilo pareça impossível de acontecer, aquilo não esteja acontecendo, você não esteja vendo nada, mas no mundo espiritual aquilo já é uma realidade. Então você peça, creia e declare que você já recebeu. E foi isso que eu vi naquele momento. Eu falei: Senhor, eu creio que eu já recebi isso. Eu creio que eu já recebi. Eu creio que essa semana eu vou comer esse bolo. Eu falei. Então, peça, creia, declare, descanse no Senhor. Não fique ansiosa. Ai, quando vai acontecer? Que dia, que mês, que ano? Quando? Que hora? Não fica ansiosa. Descansa no Senhor. Você pediu, você creu, você declarou. Ele já ouviu. Ele já ouviu. Então, descansa nele. Descansa dele, porque no tempo perfeito, no tempo dele, aquilo vai se cumprir. Peça, creia, declare, descanse e receba. E você vai receber. Então descanse nele. Você pediu, você creu, você declarou aquilo, que aquilo já é uma realidade. E você descansou no Senhor. E na hora certa, no tempo dele, você vai receber. Então, descansa no Senhor, confia nele. Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele cuida de você. Então peça ao Senhor. Fala: Senhor, esse é o desejo do meu coração. E descanse, porque ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele ama cuidar dos seus filhos. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E, como eu falei aqui, peça segundo a vontade de Deus. Então peça: Senhor, que se isso estiver alinhado com a Tua vontade, que eu sei que isso vai se cumprir, que tudo que eu pedi ao Senhor, todo desejo do meu coração esteja alinhado com a Tua vontade. E que isso glorifique o Teu nome. Então, creia, descanse, porque você já recebeu. Você não vai receber, você já recebeu. Porque no mundo espiritual já é uma realidade. É isso, exercer fé nas pequenas coisas.
Vemos o Senhor trabalhar isso. As pequenas coisas o Senhor cuida de nós. E nós precisamos exercer fé nisso. Então, às vezes você pode estar pensando, Nível, como eu vou exercer fé nas pequenas coisas? Como eu vou ter fé nas pequenas coisas? É nisso, num pedido que você faz pro Senhor, sei lá, Senhor, eu tô com vontade de comer tal comida. Exerça a sua fé nisso. Eu creio que eu vou receber. Eu creio. No tempo certo, no tempo de Deus, eu vou receber. Eu creio, já é uma realidade. E olha, mais uma experiência que eu quero contar pra vocês. Olha como que o Senhor cuida. Já faz uns anos já faz um tempo, mas teve uma vez que minha irmã ela tava querendo muito um brinquedo, né? Se eu não me engano, acho que era aquela máquina de lavar roupa, né? De brincar. E eu até compartilhei aqui no meu perfil, tem um post lá, tem um post lá que eu fiz contando essa experiência. E ela tava querendo muito esse brinquedo e ela sempre falava, eu quero essa máquina de lavar, de brincar e tal. E aí eu lembro que eu sempre falo com ela assim, Laurinha, pede pra Jesus. Pede pra Jesus e ele vai te dar, mas você tem que crer que ele vai te dar. Você crê, aí ela fala que crê. Aí, eu não lembro exatamente quando, não lembro se foi uma semana depois, eu não lembro exatamente quando que aconteceu, porque já faz um tempo, mas ela ganhou esses brinquedos, e ela ganhou mais do que ela pediu. E veio, assim, muito brinquedo, assim, pra ela, muito. Veio boneca, veio vários brinquedos, assim. E ela recebeu mais do que ela pediu. E tem um texto na palavra, não lembro exatamente onde está, mas fala que o Senhor, ele faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, o Senhor, ele sempre faz mais, ele sempre faz além, né? E às vezes você fica pensando assim, será que o Senhor vai cumprir? Será que ele vai fazer? Ele vai fazer. E ele vai fazer ainda mais. Ele vai fazer além. Ele vai fazer além. Então, creia mesmo, descanse, porque ele vai cumprir. Ele vai cumprir, vai fazer muito mais. Muito mais. Como diz na palavra, é muito além do que a gente pede, pensa, sonha, imagina. A gente não dá pra gente conseguir imaginar, mensurar o quão grande, o quão maravilhoso vai ser. Porque ele faz além. Ele faz muito além do que a gente pensa, pede, deseja ou imagina. E quero ler também mais um texto que eu anotei, que está em Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 7 também. Mateus 7, versículo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ao qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha isso. Então, aqui diz: pedi e dar-se-vos-á. Pede que o seu Pai vai te dar. Como está dizendo aqui, se nós, que somos maus, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, dão aquilo que os seus filhos estão
pedindo, aquilo que seus filhos desejam, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Quanto mais Ele nos dará e nos dará muito mais. No versículo 11 diz, então, pode ler. Versículo 12, portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois está na lei. Esse daqui não era pra mim, eu marquei, gente, desculpa. Era até o 11 mesmo. Então, pede para o Pai, que Ele vai te dar. Ele vai conceder o desejo do seu coração. Então, peça, descanse, confia nele, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Ele vai fazer muito além, infinitamente mais. Infinitamente mais. Então, grave isso na sua mente nesse dia e sempre se lembre disso ao longo do dia, ao longo dessa semana. Peça, creia, declare, descanse e receba. Peça, creia, declare, descanse e receba. Então descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa nele, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, vou colocar aqui mais um louvor pra gente finalizar. Mas antes, quero orar e agradecer ao Pai por esse tempo. Amém? Vamos lá. Paizinho, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por esse sábado. Pai, obrigada por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, Pai. Obrigada por cada pessoa também que estará ouvindo depois. Pai, obrigada por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigada, Paizinho, por o Senhor cuidar de nós em todo o tempo. Por, nos mínimos detalhes, o Senhor cuidar de nós, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pelo Senhor ser um bom Pai, um Pai que cuida de nós, um Pai que não nos desampara, um Pai que está sempre ao nosso lado, um Pai que não nos deixa só. Obrigada, Paizinho, te louvamos, te agradecemos. E que nós possamos estar perceptíveis a tudo que o Senhor for fazer nessa semana, a todos os seus cuidados, que nós possamos estar sensíveis à tua voz, Pai, e que nós tenhamos fé e creiamos que o Senhor vai cumprir. E que a gente possa descansar, que a gente não fique ansioso, que a gente não fique, assim como os hipócritas, repetindo sempre a mesma coisa, achando que só assim o Senhor vai ouvir. Não, o Senhor sempre nos ouve. Se a gente te pedir uma vez, o Senhor irá se lembrar e o Senhor vai cumprir. Que a gente possa descansar mesmo no Senhor, descansar na tua palavra e confiar que o Senhor vai cumprir. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui. Eu ia colocar um outro louvor, só que eu vou colocar o mesmo que a gente ouviu no início. E que a gente possa cantar esse louvor declarando essa verdade e crendo nisso. Amém? Com a consciência de que o Senhor vai cumprir. Amém? Vamos lá. Vi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai. Quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei
procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. Você é amado por Ele, Ele te ama. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz. Declare isso, és perfeito em tudo que faz, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos que o tempo do Senhor é perfeito. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Basta inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais Ele te chama para ir mais fundo hoje. Se derrame no amor do Pai. Ele te chama. pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia. Ser amada pelo Senhor. Ser amada por Ele. Ele é um bom Pai. Ele quer satisfazer o desejo do seu coração. Ele cuida de nós em todos os detalhes, em todo o tempo. Ele cuida de nós. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Jesus, conosco. Obrigada, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado. Aleluia. Então, te convido nesse tempo, assim que a gente finalizar essa live, se você puder, tire um tempo com o Senhor nessa manhã, nesse dia, ou se você não puder agora pela manhã, não sei se você está trabalhando, não sei onde você está, se está na rua, mas quando você puder nesse dia, tire um tempo para o Senhor e se derrame na presença dEle, sabe? Abre o seu coração para Ele, Ele quer te ouvir, Ele é um bom Pai, Ele quer conversar com você, Ele quer saber o desejo do seu coração, Ele quer saber daquilo que você quer, por mais que Ele já saiba, né? Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você se achegue a Ele. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. E como disse aqui na música, Ele nos chama para ir mais fundo. Ele nos chama para que a gente se derrame no amor dEle. Para que a gente mergulhe na presença dEle todos os dias. Então tire um tempo do seu dia, sabe? Pegue a palavra, leia. Ah, Nívia, mas eu não sei aonde que eu leio, não sei por onde começo. Gente, às vezes quando eu não sei o que eu vou ler,
Às vezes eu abro assim, ó, a Bíblia, falo, Senhor, fala comigo. Aí eu abro assim, começo a ler. Às vezes, gente, não tem nada com nada. Às vezes eu abri um texto assim, nada a ver. Mas aí eu continuo. Entendeu? Eu continuo lendo. Falei, não, o Senhor vai falar comigo. E aí você vai folheando a Bíblia, entendeu? Vai lendo. E uma hora o Senhor vai falar com você. Então, tire um tempo nesse dia, sabe? Pra mergulhar no Senhor, buscá-lo, sabe? Coloca um louvor. Ah, Nívia, hoje tá corrido pra mim, não vou conseguir. Não vou conseguir parar, sentar, estudar a Bíblia, ter aquele tempo ali de escrever, de ler. Não vou conseguir parar hoje tá corrido. Mas ao longo do seu dia, tá na rua, vai orando, ora em línguas, sabe? Adora o Senhor, canta um louvor. Um louvor que vier na sua mente. Canta só tu és santo, vai cantando, vai adorando Ele. No seu dia a dia, sabe? Lavando a louça, vai orando, vai adorando ao Senhor. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você quer mais da presença dEle. Gente, o Senhor, Ele não fala conosco só quando a gente está aqui lendo a Bíblia, só não. Quando a gente para, tá fazendo devocional. Ele quer falar, Ele tá falando com a gente em todo o tempo. Seja nós lavando a louça, seja a gente trabalhando, seja o que for. Ele tá falando conosco em todo o tempo. A gente só precisa estar sensível à voz dele. Então, sabe, tira esse tempo, esse dia pra adorar mesmo o Senhor, buscar mais a presença dele, sabe? Assim que a live terminar, se você puder, busque mesmo o Senhor, se derrame na presença dele. Amém? Então é isso. A live de hoje foi maravilhosa. E é isso. Obrigada a cada uma que esteve aqui. E acho que não conseguiram assistir. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Vai ficar salva. Todas as lives que eu fizer aqui vai ficar salva. E também esqueci de avisar que essa semana as lives eu também tô colocando lá no meu canal no YouTube. É o meu nome, Nívia Nascimento. Tô colocando lá também no meu canal no YouTube. Se você quiser compartilhar com alguém a live, a pessoa que não tem Instagram, tem gente que não tem, a live também tá lá no YouTube. Depois eu vou colocar essa live aqui lá no YouTube também. Então, envia depois para quem você acha que precisa ouvir essa palavra, que precisa se lembrar do quanto o Pai cuida de nós. E é isso, gente. Um beijo, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado para sua casa, para sua família, e cheio da presença do Senhor, que você esteja sensível a todo tempo à voz do Senhor e à presença dele, você possa sentir a presença dele, o cuidado dele em todo tempo, nos mínimos detalhes, tá bom? Um beijo, até sábado que vem.